Olá! Mais uma aula! Estamos aqui agora para falar da nossa aula sobre escala geológica de tempo. E eu trouxe ela aqui na minha camiseta para vocês também. Vamos dar uma olhada. O que é a tal escala geológica de tempo, então? Vamos entender um pouco. O que acontece é o seguinte: desde que o planeta se formou, há 4,6 bilhões de anos atrás, esse processo de formação veio transformando tudo o que acontece na superfície da Terra. Veio transformando o nosso planeta. E a geologia é a ciência que estuda essas transformações e como que o planeta foi se estruturando. Essa geologia fez com que vários descobrimentos acontecessem a partir ao longo do tempo histórico. Fomos descobrindo várias coisas. E quando a tecnologia foi aumentando, nós fomos conseguindo datar essas coisas e organizar essas datas conforme elas vinham acontecendo. Lembrem que a gente consegue datar, por exemplo, a formação de uma rocha através dos minerais e dos elementos químicos que estão nela. Nós podemos, por exemplo, as rochas mais novas datar a partir do carbono 14 e entender aí no cálculo de vida média do carbono quanto tempo essa rocha tem de formação. Já as rochas mais antigas, nós conseguimos datar não com o carbono, mas com elementos radioativos. É o caso do urânio. E a gente pode fazer então a data média, né, a idade média desse urânio, desse produto radioativo, desse elemento radioativo, e saber então a idade desse material. Todas essas datas foram organizadas e nós então montamos na ciência uma tabela geológica para entender. Vamos dar uma olhada nela. A escala geológica de tempo, trazida aqui nessa tela para vocês, que você deve ter aí no seu livro de geografia escolar ou mesmo na sua revisão, ela traz para nós a distribuição do tempo geológico e das eras. Vamos lá, vamos entender um pouco. Lá atrás, quando a Terra se formou, nós chamamos de pré-cambriano há 4,6 bilhões de anos atrás até 600 milhões de anos atrás. Era o que nós chamávamos de era arqueozoica e proterozoica. Nesse período é o início do planeta. O que eu preciso lembrar daí dessa era? Nós temos aí a formação dos escudos cristalinos, as primeiras estruturas rochosas que formaram no planeta datam desse período. Lembra que esse período aqui, ó, embora aqui na tabela pareça pequenininho, ele é o período maior de era, a maior era. Ela tem praticamente 4 bilhões de anos só nessa era geológica aí, formando a estrutura do planeta. Então, os escudos cristalinos, os minerais metálicos que a gente usa hoje, por exemplo, o minério de ferro, são formados nesse período aí da era pré-cambriana. Também aí nós temos a formação da vida no planeta, a vida microscópica no planeta surge nesta era pré-cambriana. A partir dela, depois de 600 milhões de anos, nos últimos 600 milhões de anos para cá, nós tivemos 3 eras diferentes. A mais antiga, a Paleozoica. Paleo, antiga, zoica, vida. Vida antiga no planeta. A era Paleozoica vai de 600 milhões de anos atrás a 250 milhões de anos atrás. Nesse período, nós vamos ter aí a distribuição de vários períodos diferentes, o Permiano, o Carbonífero, o Devoniano, o Siluriano, o Ordoviciano e o Cambriano. São períodos desta era Paleozoica. Nesse período, nós tivemos as formações, por exemplo, das grandes bacias sedimentares continentais. E formou-se aí, por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral que nós usamos até hoje na indústria e na produção energética é datado dessa era chamada Paleozoica. Na era Paleozoica, nós também encontramos a formação das grandes florestas de coníferas.
Nesta era, foi a era em que os continentes, os paleocontinentes, se juntaram e formaram o que nós conhecemos por Pangeia. Então, na era paleozoica, a Pangeia se forma. Na sequência, nós temos a famosa era Mesozoica. A era Mesozoica vai de 250 milhões de anos atrás a 65 milhões de anos atrás. A era Mesozoica, meso, meio, zoica, vida. Então, é a vida intermediária. A famosa era dos dinossauros, né? Por quê? Porque a era Mesozoica foi onde os dinossauros surgiram, dominaram o planeta e se extinguiram. A era Mesozoica ela é formada por 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esses 3 períodos vão ter várias transformações importantes do planeta. Vamos lembrar de algumas. A primeira delas é a separação da chamada Pangeia. A Pangeia começa a se separar neste período. Nós passamos então a ter a divisão dos continentes, até chegar na Era Cenozoica, o que nós temos hoje. Outra coisa importante nesse período é o vulcanismo. Nós temos um período de grande vulcanismo. Estruturas de lavas bastante fortes formaram aí estruturas no planeta, inclusive no Brasil. Planalto Meridional brasileiro recoberto de estruturas vulcânicas, né, de rochas basálticas desse período da Era Mesozoica. Outra coisa importante sobre esse período para você lembrar são a formação de bacias sedimentares. Nesse período, as bacias sedimentares que surgiram foram basicamente as oceânicas. E essas oceânicas formaram então o petróleo que nós conhecemos, inclusive o petróleo do nosso famoso pré-sal no Brasil. Formou-se nessa era chamada Era Mesozoica. E de 65 milhões de anos atrás para cá, nós fizemos a Era Cenozoica. A Era Cenozoica ela vem com características muito importantes para você lembrar. Nesse período, é o período em que nós tivemos a última grande glaciação. Nós também tivemos, nesse período, a formação dos dobramentos modernos que nós conhecemos hoje, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes, os Atlas no África, as Rochosas nos Estados Unidos. Também, nesse período, é o período em que surge o homem no planeta. Na Era Cenozoica, também nós vamos ter aí a continuidade do processo de formação das rochas sedimentares. Hoje, algumas bacias sedimentares continuam se formando. Um dos exemplos delas é a região amazônica, a bacia amazônica, também o litoral brasileiro com depósitos sedimentares. Ainda no Brasil, na Era Cenozoica, nós vamos ter a formação das ilhas vulcânicas. É o caso de Fernando de Noronha, também neste período se formou. E para terminar, na Era Cenozoica, nós temos a formação dos atuais continentes, como eles se formam hoje. Dá uma olhada nessa tela de resumo que eu deixei para você. Nesse resumo, você tem os principais acontecimentos geológicos em cada uma das eras que você precisa lembrar. Certo? Espero que essa revisão tenha ajudado. Até a próxima aula. Tchau!